Salve, salve universo narrado! Em mais um episódio do Arroz, Feijão e Equações, vou resolver com vocês hoje uma questão super legal que trabalha com a parte de lei de Gauss, analisando o modelo atômico de Thomson. Se você ficou interessado, acompanhe aí comigo essa resolução elegantíssima depois da vinheta. Vamos lá, moçada? Se liga no que é que ele fala aqui. O modelo de Thomson, conhecido como pudim de ameixas, né? Que eu tirei de um livro, eu conheço como pudim de passas, não sei vocês, supunha que o átomo era formado por uma carga positiva distribuída de forma homogênea num volume esférico de raio Rzão, e que nessa massa os elétrons estariam incrustados. Considere o modelo de Thomson para o hidrogênio. Um elétron carga -e. Suponha que o elétron seja deslocado para uma distância r do centro. Qual é o movimento dele quando ele é solto? Então a ideia, moçada, é a seguinte. Eu tenho aqui um átomo que seria constituído de uma carga positiva. Então ele falou que esse átomo ele é constituído de uma carga positiva distribuída uniformemente ao longo de toda a região, né? Beleza? E que eu tenho também um elétron, né? E a gente imagina o seguinte, imagina que esse elétron ele é deslocado, ele estava inicialmente em repouso aqui no centro, só que eu desloco ele, dou um petelequinho nele e ele vem mais para cá, beleza? Então, por exemplo, o elétron ele vem para cá, lembrando que essa carga distribuída ao longo da massa de raio Rzão, então essa carga distribuída ao longo da massa de raio Rzão, ela é igual a mais E. Porque o átomo ele já era neutro. Então, no modelo atômico de Thomson, eu já suportava a ideia de cargas elétricas e um átomo que seria neutro, com uma massa positiva que anula com pedaços negativos aí, beleza? Então, na hora que eu desloco esse cara, uma certa distância Rzinho do centro, eu quero saber qual é o movimento dele quando ele é solto. Ah, tá, entendi. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte. Na hora que eu desloco esse cara uma pequena distância r do centro, você há de convir comigo que por talvez até uma intuição, a gente pode dizer assim, esse cara vai ser puxado de volta para o centro com uma força elétrica Fe, que é promovida por quem? Pela massa positiva. Como que eu calculo essa força elétrica? Bem, você sabe que se eu tenho campo, eu posso calcular a força. Então a ideia é a seguinte. Eu vou pegar aqui uma superfície gaussiana que passa exatamente por esse pontinho, uma superfície gaussiana circular que passa por esse pontinho e nessa superfície eu vou aplicar a lei de Gauss. O que é que a lei de Gauss diz? Ela diz que o fluxo do campo elétrico por aquela superfície, o fluxo de E, vai ser igual à carga interna àquela superfície dividido por ε0. Ah, entendi. Beleza. Então vamos escrever aqui. Quem que é o fluxo do campo elétrico? É o campo vezes a área. Como o campo elétrico vai estar perpendicular à área em todo momento, eu posso escrever assim, é o campo elétrico que multiplica a área da esfera de raio Rzinho. Então, o que multiplica 4π Rzinho ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a carga interna dividido por ε0. E aí, pessoal, qual que é a grande ideia? Eu posso calcular essa carga interna supondo, como o enunciado falou, que a carga da esfera positiva é distribuída uniformemente. Então, eu posso escrever essa carga interna como sendo a densidade. Quem é a densidade? É carga sobre o volume total. Carga total sobre o volume total. Que multiplica o volume apenas daquela parte, né? Então, isso daqui é como se eu estivesse pegando a densidade, ρ, e multiplicando pelo volume, 4/3 de π, Rzinho ao cubo. Aqui seria o volume. Densidade vezes o volume daquela parte interna é a carga interna. Ah, tá bom. Aí você fica feliz. 4/3 de π vai embora com 4/3 de π. R ao quadrado vai embora com esse Rzinho ao cubo. E você acha que o campo elétrico E vai ser exatamente igual ao seguinte, ó. Eu vou ter assim, o 4/3 foi embora 4/3, né? Eu vou ter Ezinho vezes R dividido por 4πε0, 4πε0, R ao cubo. Ah, tá bom. Então, esse daqui seria o campo elétrico gerado
pela nuvem positiva ou pela massa positiva em uma posição R do centro. Ah, beleza. Então vamos calcular qual que é a força elétrica que esse elétron vai sentir. Porque sabendo a força elétrica eu posso analisar a dinâmica do movimento dele quando ele for solto. Ah, tá bom. Então essa força elétrica eu posso calcular ela como sendo o seguinte. Posso calcular ela como sendo, eu vou ter assim, a carga Ezinho vezes o campo E. Só que eu vou colocar aqui um sinal negativo para indicar que na hora que eu desloco ele para cima, quando o R é positivo, na verdade, ele vai ser atraído para baixo. Beleza. Então eu vou ter assim, menos Ezinho que multiplica. Quem que é o E? O E é esse cara. Então eu vou ter menos E quadrado R sobre 4πε0 vezes R ao cubo. Ah, tá bom, vou ter isso. Perceba, quando o R está para cima, a força elétrica vai estar para baixo por conta desse sinal de menos. Quando o R for positivo, a força elétrica vai estar negativa. Nota o que é que apareceu aqui para a gente. Eu tenho uma força elétrica que é assim, tem um sinal de menos, aí vai aparecer E quadrado sobre 4πε0 R3 vezes essa distância, esse deslocamento Rzinho. O que é isso daqui, moçada? É ou não é um movimento harmônico simples? Na hora que eu desloco ele para cima, surge uma força restauradora puxando de volta para baixo. Se eu deslocasse para baixo, surgiria uma força restauradora puxando de volta para cima. E essa força restauradora, ela é diretamente proporcional ao meu deslocamento, com essa constante de proporcionalidade K. Mentira, verdade. Então, isso daqui é exatamente um movimento harmônico simples. Na hora que eu perturbo o elétron um pouquinho para cima, ele vai ficar oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E você poderia perguntar, qual que é a frequência de oscilação desse cara? Aí lembra, o K, que é a constante do MHS, pode ser calculado, ou melhor, se você quiser saber o período de oscilação, eu posso fazer assim, o período de oscilação é 2π raiz de m sobre k, igual lá no oscilador massa-mola, tá? Só que esse k não tem nada a ver com a mola, é o k do MHS. Ah, beleza. Então isso é 2π raiz quadrada da massa do elétron sobre esse cara. Então vai aparecer assim, vezes 4πε0r3 dividido por e quadrado. Ah, beleza. Então esse daqui é o período de oscilação. O tempo que leva para o bloquinho, ou melhor, para o elétron descer e depois voltar para a mesma posição é justamente esse daqui. Então, o tipo de movimento é um movimento harmônico simples com esse período. Questãozinha interessante, né? Que trabalha com a aplicação bem direta da lei de Gauss, mas que é super legal porque a gente está modelando um modelo atômico antigo, mesmo não sendo de Rutherford, né? Seria um modelo, é assim que funcionaria o modelo atômico de Thomson, beleza? Então, essa foi a ideia da questãozinha de hoje. Espero que você tenha gostado e te vejo em um futuro episódio do nosso quadro Arroz, Feijão e Equações. Valeu, moçada!